Mensagem do céu. Amados, nós estamos aí já entrando no capítulo 19 de Mishlei. Capítulo 19 de Mishlei. Estamos indo também para o finalzinho do curso também, né? Ainda temos bastante pela frente, mas já estamos aí na terceira parte final desse projeto maravilhoso que nasceu no coração de Hashem. Olha só, capítulo 19, melhor é um homem que caminha em sua integridade que aquele que é perverso com seus lábios e é um tolo, não é? O pobre, na verdade, caminha na integridade, aquele que preferiu ficar pobre, em vez de adquirir riqueza enganando os outros à custa de outras pessoas, aquele que perverte os seus lábios para enganar pessoas e é considerado um tolo, ele não vai ter sucesso nos seus planos. Queridos, eu fico impressionada, não sei, a nossa geração talvez, essa geração é uma geração que deve estar vivendo uma grande dificuldade, aqueles que têm conceito de ética, conceito de dar uma palavra e não voltar atrás, ainda que sofra dano. Essas pessoas, elas devem estar passando por um aperto muito grande, como eu. Queridos, eu nunca vi na minha vida um período onde as pessoas enganam as outras pessoas, onde as pessoas se posicionam para levar vantagem, não importa, a pessoa faz planejamento de mal. Eu nunca vi isso, queridos. Sempre houveram pessoas, eu já ouvi falar, você já ouviu falar, o golpe do bilhete premiado, entre outras coisas. Mas, queridos, o que eu tenho visto, pessoas enganando idosos, amados, enganando pessoas que não podem, pela sua própria bondade, queridos. Muitos idosos hoje, eles vêm de um período do fio do bigode, não é? Eu vejo muito pela vida dos meus pais, ali do coração, o pai Raimundo, a mãe Eva, são pessoas que vieram da simplicidade, queridos. Se você tem uma pessoa mais idosa, que veio do conceito de ética, de empenhar a palavra, de não voltar atrás ainda que sofra dano, queridos, nós estamos vivendo num período na nossa vida onde, lamentavelmente, as pessoas, elas têm procurado apenas viver para si próprio, aquilo que me conduz uma vantagem. Se eu vou ganhar alguma coisa, qual o benefício que eu ganho, não é? E no caso aqui, melhor é um homem que caminha em sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios, que é um tolo. Essa colocação, eu queria muito dizer a vocês que não existe dentro das Escrituras, não é pecado você ser uma pessoa próspera. Eu sou completamente contra a teologia da prosperidade. Eu vou explicar por que eu sou contra. Não é? Não, Abraão não foi rico, foi rico. Isaac não foi rico, foi riquíssimo. Não é? E os bens dele ficou tudo para o ímpio, né? Os bens de Abraão e Isaac ficaram tudo com a pessoa de Esaú. Eu gostaria que vocês soubessem disso, queridos, guardassem essas coisas, não é? Amados, existe uma ação na terra de transferir as riquezas das pessoas justas para as pessoas ímpias. E nós, queridos, nós não podemos ter na nossa mente que isso venha acontecer conosco, mas nós temos de nos guardar, de nos enlaçar, queridos, nos enlaçar com... Eu já contei para vocês de um casal de amigos nossos que, queridos, eles deram todo o patrimônio deles na mão de pessoas que iam lá orar com eles, tomava café com eles, levava eles para jantar, e entre outros, queridos. Amados, eu nunca vi, eu falo isso, mas talvez eu caísse igual eles, amados, igualzinho eles. Por isso a importância de nós estarmos com quem é para estar, quando, onde, como, do modo de Hashem, porque, amados do meu coração, como é fácil a gente cair num buraco pela aparência de alguém. Não é? Queridos, eu vou contar uma coisa para vocês, de partir o coração. Eu já falei isso,
Queridos, eu vi lá um curso. Meu Senhor, me ajude a explicar isso para esse povo. Queridos, ensinando pessoas que não conhecem o Eterno a falar a linguagem das pessoas do Eterno. Tipo, ministros profissionais para enganar as pessoas, queridos. Queridos, a pessoa vendia lá a franquia da congregação já com os atores que ia dar testemunho, queridos. Queridos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca imaginei que fosse possível. Ou seja, a pessoa está lá ouvindo o testemunho, é que nem um filme. Amados, quando você assiste um filme, você sabe que é um ator que está lá. Você sabe que o Brad Pitt não morreu, não é? Você sabe que vou dar spoiler, né? Você sabe que o Homem de Ferro não morreu, o ator não morreu. Mas você vai chorar, queridos. Você vai chorar. Aquilo lá vai trazer em você uma emoção real. A coisa é ficção. Mas quem que assistiu, queridos? Na minha época era O Vento Levou, e levou mesmo, né? Amados, quem que assistia lá Scarlett e não chorava com aquela mulher e tudo mais, queridos? Quem que assistiu Romeu e Julieta e não sabe, caiu lá, Romeu e Julieta? Amados do meu coração, a ficção, ela tem um poder enorme sobre nossas vidas, queridos. Queridos, se um filme faz isso com a gente, de sair de lá, do cinema, e você ficar com aquela... Queridos, imagina duas pessoas que você está vendo lá na sua frente, dando um testemunho, não é? Não, eu entreguei tudo, entreguei isso, entreguei aquilo outro. Queridos, quem que vai saber, vai pegar para pedir para a pessoa, me dá aí seu RG, deixa eu ver onde que você mora, eu quero só ver sua casa pelo lado de fora. Você já viu alguém fazer isso, queridos? Alguém ouviu um testemunho e falar, olha, só deixa eu uma coisa, onde é que você mora então, já que você tem os iates, as suas mansões, seus funcionários? Como é o nome da sua empresa mesmo? Como é o nome da sua empresa, a empresa que você está narrando? Queridos, ninguém faz isso, queridos. As pessoas vão igual no cinema. Chegou lá, estava lá 2 atores, nem crentes são, queridos, narrando lá que eles entregaram tudo e agora eles têm iates, casas, anda lá com o relógio Rolex falsificado, enfim, quem que vai saber? Nunca nem viram um Rolex, eu nem sei o que é um Rolex, queridos. Queridos, eu nunca vi na minha vida uma situação onde as pessoas não têm temor do Eterno, queridos. Não tem temor, não tem temor. Entende? E essas coisas estão ocorrendo na terra e o retorno haverá. E o que ocorre? Não é? Eu até contei para vocês, queridos. Um desses atores aí, não crentes, né? Não teme do nome do Eterno. Ele foi no dentista que cuidou do Renato, tudo mais. E aí ele estava lá deprimido porque ele estava enganando as pessoas. Falou, olha, eu sou um ator, eu não tenho nada a perder, mas aquelas pessoas, elas estão acreditando no que eu estou falando. Imagina só, falando com o dentista. O ator estava lá, onde o Renato fazia o tratamento médico. Queridos, eu nunca vi isso na minha vida. Se eu não visse, se eu não lesse, se eu não acompanhasse, queridos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca imaginei que fosse possível algo assim ocorrer na terra dos viventes. E essas pessoas, a nossa tradução está melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábio e tolo. Porque essas pessoas, queridos, elas irão de mal a pior, elas vão enganar e serem enganadas. E não tem jeito, não tem como deter o mal. O mal que as pessoas semearam, elas mesmas vão colher. Por isso, amados do meu coração, é muito importante que você tenha entendimento, que você acompanhe a verdade, veja a verdade, certifique-se da verdade, queridos. Não é? É muito importante isso na vida de todos nós. Olha só, melhor é o pobre que caminha na sua inocência que aquele que perverte os seus lábios
confiando na sua riqueza para cobrir as suas faltas. É melhor que o mundo inteiro veja a sua pobreza enquanto você mantém sua integridade interna, sem jamais chegar a se fingir, que ser totalmente dominado pelas paixões grosseiras desse mundo tenebroso, enquanto exibe uma sabedoria moral, com os seus lábios, ocultando o que passa muitas vezes dentro do coração. Queridos, é muito importante que nós tenhamos... Queridos, quantas pessoas admiram pessoas que acham que, olha, aquele ator, aquela atriz, aquele jogador de futebol... Queridos, muitas vezes essas pessoas estão vivendo numa miséria, nem se alimentando direito para manter um padrão de vida, de um carrão, para os outros verem. Queridos, eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu vivi nesse meio, eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu fui diretora de uma grande emissora nesse país, eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Que coisa triste. Não tenho saudades nenhuma desse período. Olha só, versículo 2. Também não é bom que uma alma fique sem conhecimento, e aquele que se apressa com seus pés comete pecado. Olha só, queridos. Esse texto, o Eterno falou comigo, inclusive de madrugada aí, de anteontem para ontem. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Queridos, quantas vezes, amados, vem lá no impulso, não, agora eu vou resolver, agora eu vou fazer. Queridos, o Eterno não tem isso nem para mim, nem para você. Não é bom uma pessoa agir sem meditar na Torá. Não é bom. Queridos, eu tenho de ter um filtro na minha vida pelas minhas ações, a ação que eu vou tomar. Essa ação, ela realmente vem do que a palavra diz, ela vem realmente daquilo que vai produzir vida. Queridos, é importante que nós tenhamos entendimento, mesmo que uma pessoa cometa uma transgressão sem conhecimento ou intenção, não é? Isso vai mostrar uma deficiência da alma dessa pessoa, queridos, mesmo quando nós erramos sem intenção. Entende, amados? Porque o que ocorre? Nenhuma alma positiva vai cometer esse tipo de questão, queridos. Amados, é tão complexo esse conceito desse versículo. O que os sábios entendem? Se uma pessoa cometer um erro, eu estou falando um erro contra outra pessoa, ela errou contra outra pessoa, isso denota que a alma dela não é boa. Essa precipitação, queridos, ela descobre a nossa alma. Se eu tenho uma ação imediatista, eu vou e eu não consigo segurar a consequência daquele mal, eu vou fazer um mal, é um mal deliberado, eu vou agir mal, eu vou fazer algo que é ruim. Isso denota que a minha alma não é boa. Essas altercações, elas mostram as deficiências, elas mostram aquilo que é feio que está dentro de nós e precisa ser alterado. É complexo o conceito. Céu, nós estamos falando de pecado não intencional? Sim, de pecado não intencional. Estou falando de algo que você faz errado, você não planejou fazer, mas por causa de um momento de explosão, aquilo veio, ou de um momento de pressão, você foi e fez. Você foi e agiu daquela maneira. Isso é um reflexo da sua alma. É um reflexo da sua enfermidade. É um reflexo daquilo que ainda precisa ser alterado dentro de você. Essas precipitações, queridos, a maior parte, na verdade, dessas precipitações, elas ficam no âmbito da comunicação, de uma palavra maldita literalmente, não é? Não é uma palavra de maldição, é uma palavra que se torna maldita por fazer o que é mal. Colocada no momento indevido. É muito importante que você tenha entendimento que essas coisas estão acessíveis a todos nós. A mim e a você, todas as vezes que nós não passarmos pela Torá, não passarmos pelo filtro da Torá. Quando eu e você paramos de fazer aquilo que é conveniente aos santos, que é o quê? Nós precisamos, queridos,
precisamos ver se aquele ímpeto que veio sobre nós vem da Torá. Céu, eu pensei em fazer o mal, não fiz. Parabéns. Parabéns. Pensei em fazer o mal e não fiz. Mas o mal continua agindo em você. Está lá dentro. Está uma malformação na sua alma. Ainda a sua alma tem de passar por essa tratativa. Você tem de compreender isso. Você pode não demonstrar aos outros, mas você tem que saber. Você não pode enganar a si próprio, a si própria. Você tem de saber se aquilo veio para você, claro, quando veio num pensamento de opressão externa, a coisa está vindo como uma opressão externa sobre você, é diferente. Você vai saber se você está sobre uma opressão física ou uma opressão espiritual. Existem opressões físicas, você está no ambiente, a mulher tem um poder de causar isso no marido. Fala pelos cotovelos, se quebrar o cotovelo fica muda. A mulher tem um poder terrível sobre os seus maridos, queridos. Não é à toa que lá nos grandes clubes aí, não é, os grandes organismos mundiais de manipulação mundial, tem os clubes das mulheres também. Porque todo mundo sabe que a mulher vai falar a cabeça do marido. E o marido, muitas vezes, para se desvencilhar daquela opressão, vai fazer alguma coisa para ficar em paz com a mulher. Queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, homem, você vai responder pelas suas decisões. Não importa se a sua mulher ficou na sua cabeça falando. Você é roxo, você é líder, você é cabeça. Você é responsável pelo bom ou mau andamento da sua casa. Não adianta você chegar para o Eterno igual Adão e falar: olha, a mulher que tu me deste. A responsabilidade é do homem, é ele que vai responder pelas decisões que ele toma. Não tem como fugir disso. E muitas vezes nós vemos homens opressos que tomam decisões pautados numa palavra sem sabedoria. Há esposas que aconselham seus maridos para o bem, queridos. Há esposas que aconselham seus maridos para o bem. Eu vejo muitas mulheres sábias sendo usadas por Hashem na vida dos seus esposos, mas há esposas que pilham o marido, queridos, para se endividarem, para dividirem-se de quem não é para se dividir, para pensar mal de quem não é para pensar mal, para comentar coisas impróprias. Mulheres, seja um muro ao redor dos seus maridos, não um muro que cai na cabeça dos seus maridos. Não é? É importante que você tenha esse entendimento. É interessante como é diferente o versículo 2 na tradução judaica. Também não é bom que uma alma fique sem conhecimento, e aquele que se apressa com os pés comete pecado. A alma fica sem conhecimento, queridos. Eu preciso conhecer o que está dentro de mim. Eu preciso conhecer esses lados que eu não gosto de tratar sobre isso. Eu não gosto de tratar sobre isso. Portas que foram abertas. Eu me viciei num hábito. Eu tenho um vício. Fuja de você encontrar com o vício. Fuja de você estar no espectro do vício, queridos. Você pode fazer isso. Se apressar para ir aonde o seu coração deseja, é pecado se o seu coração almeja o que não é bom. E se o seu coração almeja o que não é bom, a tua alma está descalibrada, você está com problemas sérios. Sempre pense antes de agir. Antes de ir para aquela região que vai conduzir você a fazer algo que é ruim. Se uma pessoa se desvia de uma trilha própria, não é por causa da insensatez, mas por mera falta de conhecimento, isso também não é bom. O desvio sempre vai ocorrer porque houve uma pressa, houve um desejo de chegar mais rápido, queridos. O Eterno está tratando com a sua vida e com a minha vida sobre essa questão. Que o Eterno fale fortemente aos nossos espíritos e nós possamos corrigir a equação das nossas vidas. A insensatez de um homem distorce o seu caminho. O seu coração se irrita contra Hashem, contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso. Versículo 3, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Todo-Poderoso que seu coração se ira, contra o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu. Queridos, as pessoas fazem as coisas erradas e ainda ficam bravos com o Eterno, queridos.
Ah, por que que não deu certo? Nem pergunta para ele se é para fazer, mas depois cobra dele que não deu certo, queridos. Que coisa feia. Mas por que está acontecendo isso na minha vida? Olha, eu não fiz, eu não mereço, não é? Olha, o que aconteceu comigo? Olha que eu sou uma vítima. Amados, se não é uma perseguição digna de você estar aí a serviço do Eterno, fazendo o que Ele quer, e a perseguição virá. Mas quando ocorrem as coisas erradas, porque você agiu assim, foi você que escolheu fazer isso, o prejuízo vem sobre a questão de todo pecado, de toda decisão de insensatez que distorce o caminho. E aí a pessoa é punida pelo próprio pecado que cometeu, e quando é cometido pelo tormento disso, o coração fica com raiva do Eterno, se irrita contra ele, questiona o padrão da justiça divina. O Eterno deu ao homem todo o equipamento que ele necessita para caminhar numa estrada reta, significativa, através das palavras verdadeiras reveladas pela Torá, pela lei da sabedoria. Tudo que o homem necessita é ter emuná, ter fé. O problema é que a dúvida das pessoas, muitas vezes, vai fazer com que ela tome uma outra decisão, e a ira virá quando os seus projetos não dão certos, queridos. Mas são projetos que o Eterno nunca esteve lá. Amados, olha, fez uma coisa errada, tomou uma decisão que não deveria. Amados, corre lá. Você quer fugir do Eterno? Corre na direção dele. Escuta o que eu estou dizendo. Você quer fugir do Eterno? Corre na direção dele. Busca pela presença dele, busca pela bondade dele. Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o teu clamor. Queridos, eu nunca vi um pai rejeitar um filho que está necessitando de atendimento, de socorro. Queridos, eu vi ontem, quando Arthur caiu, a gente largou tudo que a gente estava fazendo para cuidar dele, queridos. Nós somos meros mortais, pecadores. Não sabemos fazer o bem se o Eterno não nos der como fazer. Que o Eterno conduza você com toda a sabedoria e o entendimento que procede dele, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Mensagem do céu.